eu acho. Não, tem nada a ver. Ó, Você entende duas vamos coisas. ver. Aí, Deixa eu ver. você entende todo o estado. Ó. Será que tá pegando ambiente? Não, porque aqui não é ambiente. Ó. Tá pegando ambiente, ó. Pegando ambiente. Será que tá pegando ambiente? Fecha isso. Não, porque aqui não é ambiente. Porque o microfone tá ligado. Não, pelo menos tá pegando. Fecha isso. Vai aparecer lá? O computador pegou. Deixa eu criar um outro aqui. Esse aqui? Não. Vou criar outro aqui. Quer o link, Lê? Quero ver, por favor. Vamos ver se fica igual. Ele vai jogar ali na tela, não vai? Vai. Sim. Mas também tem o link que você entrou Tá, no Face. pode passar, por favor. Rogerinho, fecha seu microfone. Só desliga pra ver se... Tá. Tá pegando som daí, ó. Rogerinho, fecha seu microfone. Só desliga pra ver se... Tá. Uma sugestão, não entendo. Por que não deixa o Coronel falar? Não tô saindo aí. Ambiente. Deu certo aí? Tô pensando aí também. Qual que eu vou ver na câmera? 2, que é? Eu troquei do aparelho. Uma merda aqui, ó. Grave?
Acho que tava selecionado mais. Deixa eu ver. Ainda não voltou. É, vai voltar. Entrei, bastante ali. Voltou. Acho que agora é melhor. Pega o ambiente mesmo. Só que aí todo mundo tem que tirar o áudio, a saída do som. Pra não dar microfonia. Não é melhor mutar o nosso? Não? Vamos lá. Não, né? Porque vai mutar o resto. Deixa. Você vai ficar aí? Aqui tá mais, um pouquinho mais claro. Deixar invisível? Na verdade, vocês podem, se quiser, pode ver pela live também. Pode ver pela live? Tá. No meu caso, eu estou pela live, porque o meu não vai aparecer no outro que subiu aqui. Então, eu vou entrar aqui pela live. Isso aí vai ser pela live. É o que o pessoal tá vendo lá. Você quer? Acho que eu tenho que. Não, mas aí é só pra vocês aqui olharem. Tá. Porque lá o pessoal não vai atrapalhar. Então tá bom. Essa imagem ali que tá na. Isso aqui que vocês estão vendo tá no Facebook agora, Tá ao no vivo. Facebook sendo transmitido. Então, uma boa noite a todos. Primeiramente, quero pedir desculpas aí pelos pequenos ajustes, mas algumas novidades elas acabam demandando um pouquinho de tempo aí para a gente poder atender com a melhor transparência possível. Fazer aqui os agradecimentos ao vice-presidente Leandro Eduardo Santarco, segundo secretário dessa casa também, José Luiz Valdino, vereador, Gerolinda, secretária, diretora de secretaria, o Robson Stephanie, que estão aqui ajudando nas transmissões, a Dora, o Dr. Sidney também está na sala, acompanhando, e ao Tenente Coronel Eduardo Mingon, que está nos acompanhando aí também. Primeiramente, eu quero, segunda vez, lhe pedir as desculpas, Coronel, mas agora deu tudo certo. Vamos fazer aqui a nossa audiência pública sobre o Plano Diretor Municipal de Saneamento Básico da cidade de Analândia. O Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Analândia. O Coronel Eduardo Migon, pela empresa, ele esteve em contato com o vereador Leandro Eduardo Santarco, na época, então presidente, e ele ofereceu aí uma pro bono, para que pudesse estar fazendo uma avaliação sobre o projeto que chegou aqui nessa casa. É um projeto um pouco extenso, o tamanho aqui, e eu vou estar passando então aqui para o vereador Leandro, logo após para o Tenente Coronel, para que ele possa fazer aí as considerações.
Pode falar daí mesmo, Leandro. Posso falar do meu celular mesmo? Não, pode falar daí que eu pego aqui. Do microfone aqui? Pode falar. Bom, mais uma vez, boa noite a todos aqui no recinto. Boa noite ao público que nos assista, em especial ao Coronel Migon, né, nosso amigo, e que vem ajudando aí através dessa consultoria pro bono, né, dessa consultoria gratuita, conforme o nosso presidente já falou. Ele emitiu aqui vamos dizer assim, um documento, né, uma consulta em cima do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico contém em torno de 308 páginas e bem extenso, né, bem complexo, onde que foge um pouco, né, da alçada de alguns vereadores, que é um trabalho muito técnico. Então, essa assessoria, né, essa consultoria da ACAVA, né, do Coronel Migon, vem a auxiliar, a subsidiar de forma mais simples os argumentos técnicos que estão no plano, para a gente poder ter subsídios suficientes para logo em breve votar esse Plano Municipal de Saneamento. Em conversa com o Coronel Migon, a gente até fez alguns, além do documento, né, que foi emitido para essa casa, a consultoria, nós fizemos também algumas observações. E durante a live, né, durante a transmissão, durante essa audiência, nós vamos, provavelmente o próprio Eduardo vai estar exemplificando de forma mais simples o resumo, vamos dizer assim, do documento que ele emitiu para essa casa. Bom, mais uma vez eu desejo uma boa noite a todos, que tenhamos aí uma noite de trabalho e que possamos verdadeiramente conseguir apontar juntos o que precisa ser melhorado no Plano Municipal de Saneamento e que também o nosso presidente possa fazer a interlocução junto à prefeitura, junto ao prefeito, para que essas melhorias cheguem a quem de direito, que é quem elaborou, a empresa que elaborou o Plano Municipal de Saneamento. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pela oportunidade de participação. Espero poder contribuir também com essa audiência. Obrigado, vereador. Já passo, então, sem perder esse tempo aí, a palavra para o Tenente Coronel Eduardo Migon, que fará as considerações. Primeiro de tudo, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade. Eu registro aqui a minha satisfação de poder estar fazendo esse nosso diálogo aqui. Eu agradeço a oportunidade. A gente mora em Analândia aí já há 8 anos, tem propriedade há mais de uma década e tem muito interesse em fortalecer o município. Então eu agradeço, primeiro de tudo, essa oportunidade da gente exercer a nossa cidadania e contribuir com aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. Eu fui oficial do Exército, servidor público federal de carreira, concursado por 32 anos. Então, como gestor público, construí a minha carreira como gestor público. Tenho razoável noção sobre os procedimentos da administração, sobre a importância das políticas públicas. Na sequência disso, eu passei para a reserva há cerca de 1 ano, e eu tenho uma formação dentro do Exército feita que me permitiu analisar esse projeto. Então, eu tenho doutorado em administração pela Escola Brasileira de Administração, no Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Tenho doutorado em análise de operações complexas, foi parte do meu trabalho. Então, é um projeto complexo. E como um projeto complexo, eu acabei aceitando o desafio de contribuir de forma gratuita, de forma apolítica, sem nenhuma outra intenção, além de analisar o projeto. É um projeto de um tema que é essencial para a cidadania. Saneamento básico é qualidade de vida. Isso melhora as condições de saúde, higiene, isso melhora as condições de usufruir a propriedade, a moradia, isso melhora a cidade como um todo. Saneamento básico não é só água ou esgoto, como muitas vezes se pensa. Saneamento básico é um pacote.
Você tem que ligar de novo, tá? Então esse é um primeiro desafio. A gente deve entender esse projeto, ele é longo, porque ele trata de temas que todos eles afetam cada cidadão, cada morador na sua casa. Então o morador depende da coleta de lixo, ele depende da coleta de esgoto, ele depende do fornecimento de água. Quando tem a chuva, ele depende da coleta de águas pluviais para evitar que a sua rua de terra seja prejudicada. Então isso chega, por exemplo, esse projeto ele envolve a coleta de resíduos hospitalares da nossa unidade básica de saúde, coleta de resíduos industriais, da poluição que determinados operadores do setor industrial geram no município. Então, eu acho que esse ponto também é um ponto importante a destacar. Nós estamos falando de um município com uma quantidade de cobertura verde muito ampla, um município que se destaca pelo seu valor ambiental, pelo seu valor ecológico, pela sua integração com a natureza. O município de Analândia tem tudo que as pessoas pensam como qualidade de vida no atual momento, 2023, mas em 2050. E esse plano é um plano de longo prazo. Então, essas pequenas variáveis aqui na minha introdução, eu quero mostrar que é um assunto complexo de olhar a realidade de hoje, olhar esse volume de áreas do saneamento básico que a gente tem que prestar atenção e perspectivar isso ao longo do tempo. E eu acho que esse foi parte do nosso principal desafio quando a gente começou a olhar esse projeto. Eu gostaria de agradecer ainda aos senhores vereadores que estão presentes, ao presidente, o vereador Rogério, pela continuidade do trabalho que foi iniciado no passado, mais ou menos em agosto, setembro, que nós começamos esse trabalho. A minha consultoria ela foi feita a um regime de 4 horas semanais, ao longo dessas semanas todas, foram mais de 25, 30 semanas, e, portanto, eu apresento uma visão complementar. Eu queria sinalizar que é um bom projeto, ele foi feito com muita competência técnica, que trabalhou, ela contratada, paga, ela tem um produto. Isso é inegável ali, isso é importante. Qualquer comentário que eu vou fazer, eu gostaria mas você não pode anotar os pontos, porque senão eu vou também. Comentário técnico, que a gente conseguisse entender como uma visão alternativa, mais uma visão complementar. Não tenho em nenhum momento a pretensão de ser senhor da verdade, uma única opinião. Gostaria de evitar isso. Só baixa o volume. Talvez o iPhone do Fernando pudesse fechar o som. Isso me ajudaria um pouco. Tá com o microfone aberto. Obrigado. Então, eu sintetizei a minha abordagem logo no começo, fazendo uma estruturação, visitando melhor o índice e olhando as 300 páginas como um todo. E a gente inicia com 3 eixos, que foram os eixos do projeto, que é o diagnóstico da situação. Ele está resumido em 100 páginas, basicamente, pela equipe de projeto. Ele tem um prognóstico, quer dizer, um futuro. Esse futuro está estruturado em 20 páginas, são as recomendações que ele faz. E ele tem um planejamento estratégico em outras 20 páginas, 22 páginas, que é o que ele pensa para o futuro. Então, realmente, essa é a essência do plano de saneamento. Ele vem com anexos, ele vem com volume de fotografias, ele tem um trabalho de campo muito bem feito, esse imageamento, esse registro, essa parte ela é muito bem feita e, portanto, é um instrumento muito útil. Pela força da legislação, nós já estávamos atrasados em propor esse plano. Eu entendo que a administração municipal ela deve ser felicitada por estar propondo esse plano, e o que a gente está se propondo aqui é a oferecer alguns refinamentos, alguns encaminhamentos de aperfeiçoamento, né? E particularmente em coisas que eu considero muito sensíveis e que elas podem prejudicar o desenvolvimento futuro do plano se elas não forem observadas. Existem algumas regras em planejamento estratégico, eu fiz planejamento estratégico pelo menos metade da minha vida profissional, que diz que as pequenas variáveis no início, se elas forem mal estruturadas, elas vão gerar repercussões muito grandes lá no final. A gente costuma, quando dá aula, eu dou aula num doutorado também sobre isso, a gente costuma sinalizar que é uma coisa como a boca do jacaré. A boca do jacaré ela só vai abrindo. Aqui no começo da boca ela é pequenininha, lá na ponta ela é enorme.
Então, pequenos erros, pequenos desvios, pequenos elementos que a gente dimensione errado em 2023, eles podem se tornar grandes desafios em 2033 e desafios ainda maiores em 2043. Eu acho que isso é um ponto que deve ser melhor refletido, e eu vou chegar nisso com um pouquinho mais de detalhe. E para a gente discutir esse ponto, é importante pensar na metodologia desse trabalho. Metodologia são as regras, os passos que foram seguidos. Qualquer trabalho de planejamento, ele informa os seus passos. E a gente pode repetir esses passos. E quando a gente repete esses passos, a gente consegue entender aonde estão os pontos fortes e aonde estão os pontos fracos. Então, eu acho... agora é o da Stephanie Lamarca, talvez, que está dando um eco gigante aqui. Joia. Então, quando a gente fala da metodologia, a gente precisa entender quais foram os passos que foram seguidos. E eu aí reporto a primeira dificuldade que eu acho do plano. O plano, ele fez o seu diagnóstico estruturado em 3 momentos, em resumo, né? No primeiro momento, as visitas técnicas. Esse momento é o ponto alto do plano. Quando a equipe de levantamento, ela foi lá, ela mediu, ela fotografou, ela coletou um dado a campo de uma forma mais precisa, esse é o ponto forte do plano. Em outros momentos, ela fez a coleta indireta, que é a coleta através de testemunho, depoentes, a coleta através de pessoas que foram entrevistadas. Isso aí já é uma técnica chamada qualitativa, e essa técnica é muito sujeita ao ruído desse depoimento. E às vezes a gente teve ali algumas abordagens que revelam muito a perspectiva daquela pessoa que foi entrevistada, essa perspectiva é muito importante, mas às vezes aquela pessoa tem pouca aderência com aquele ponto. Então, em alguns momentos do plano, são listados alguns agentes políticos e alguns servidores públicos que têm pouca experiência ou pouca aderência com o tema do saneamento básico. Tem alguns que foram citados nominalmente no plano, que não se percebe em nenhum momento do seu atuar funcionalmente, estatutariamente, aquele cargo não tem nenhuma aderência com o processo de saneamento básico. Isso acaba gerando uma coisa chamada enviesamento. Então nós temos uma dificuldade ali, que é coletar informações a partir daquelas pessoas que têm muita experiência, não quer dizer que elas estão fazendo certo, quer dizer que elas estão fazendo todo dia, essas pessoas depõem. E alguns agentes que, ao depor, eles podem ter um conflito de interesse em apresentar uma realidade melhor do que ela é, apresentar uma solução mais do interesse daquele grupo, e, portanto, a gente tem ali alguns desvios. E o meu terceiro ponto de informação, que está registrado no relatório, é que foi feita uma consulta à população. Esse eu acho que é o ponto mais frágil. Essa consulta à população, ela violou, pelo menos no momento que está informado ali, violou alguns princípios de pesquisa, alguns princípios da estatística, de uma disciplina, de uma ciência, que tem por finalidade analisar os dados matematicamente. Então, quando a gente faz um questionário, quando a gente faz uma consulta ampla, que nem o questionário do censo, que nem o questionário eleitoral, que nem uma pesquisa de marketing, se alguém quiser vender um produto, nós devemos tentar garantir que as pessoas que respondem sejam sorteadas. Nós devemos tentar garantir que as pessoas que respondem, elas representam a população integralmente. Então nós devemos pegar alguém com mais idade, alguém com menos idade, alguém com mais poder aquisitivo, alguém com menos poder aquisitivo, alguém que trabalha no setor público, alguém que trabalha no comércio, alguém que trabalha na indústria, alguém que trabalha na área agrícola. Nós devemos conseguir funcionários ativos, funcionários aposentados e, particularmente, nós devemos garantir no município como Analândia que nós conseguimos capturar aqueles que são de fora. O município de Analândia, quando a gente consulta o seu censo, ele tem um volume muito grande da população, que é uma população com uma dinâmica de movimento. Nós temos muitos analandenses que trabalham em São Carlos, Itirapina, Pirassununga, fazem suas compras nesses locais, eles têm movimentos pendulares por dia ou por semana para esses lugares. Eles passam de segunda a sexta em São Carlos e voltam ao final de semana para Analândia. E nós também temos um volume muito grande associado ao veraneio e ao turismo, que são aqueles que são proprietários de residências ou de qualquer estrutura no município de Analândia,
mas eles, na realidade, vivem em Campinas, vivem em São Paulo, vivem em outro lugar e passam seus momentos de férias, lazer, veraneio. E os turistas. A cidade aposta no potencial turístico, vem fortalecendo o potencial turístico ao longo do tempo, vem aumentando as riquezas geradas pelo turismo. E o que isso tem a ver, esse momento da consulta, com o plano de saneamento? Bem, isso tem a ver que nós sofremos uma movimentação durante o dia da semana, o período do mês e o período do ano, em relação ao consumo desses recursos de saneamento. Nós temos um aumento do consumo dos recursos de saneamento em grandes feriados, feriados de 4 dias, 5 dias. Nós temos esse aumento em períodos de férias, novembro, dezembro. Nós temos alguns momentos de maior impacto. Eu vou tentar dar um exemplo que é muito normal das pessoas conhecerem, que é o litoral paulista. Todos nós sabemos que passar o Réveillon e o Carnaval em Santos, Guarujá, São Sebastião é sempre muito difícil, porque estamos com um aumento da população na ordem de 3, 4, 5 vezes naquele período de festas. E a Analândia também acontece isso. O volume de leitos associados ao turismo e o volume de residências associado ao veraneio faz com que o consumo de água se altere em determinados momentos, o impacto de esgoto se altere em determinados momentos. E aí vem esse fenômeno, aspas, da boca do jacaré. Se ao longo do tempo o município entende que o crescimento dele é o turismo, significa que ao longo dos anos Facebook está ao vivo? Então, só avisar aqui o pessoal do Facebook, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea entre o Zoom, né? E aí o período do Zoom é de 1 hora, mas nós já estamos colocando novamente o coronel aqui para dar continuidade aqui com as explanações. E caso vocês tenham alguma dúvida, se quiser estar mandando aí as perguntas também pelo Facebook, nós juntaremos tudo isso e levaremos para vocês a resposta. Tá. Cadê? Ele entrou? Muito tranquilo, vereador, presidente Rogério, fique tranquilo, assim, eu estou assim... Coronel, pode seguir de novo de onde parou, Perfeito. Porque deu prazo de 1 hora aqui. Tá tranquilo. Eu queria... O Zoom cortou direto, mas o senhor pode dar continuidade de onde o senhor parou. Muito obrigado. Eu queria dizer que eu fico assim, maravilhado, eu fico muito satisfeito da gente estar tendo a oportunidade de usar a videoconferência. Isso aí é incrível, uma inovação muito positiva. Eu já comentei assim, nos últimos anos todos, que a Tribuna Livre, o Facebook, são excelentes iniciativas da Câmara Municipal de Analândia para aproximar da população. E essa ferramenta do Zoom, os senhores vão ver que cada vez mais vai ser uma excelente ferramenta. E isso permite expressar melhor a opinião, a cidadania. Essa interrupção faz parte do jogo. Então, o problema da boca do jacaré que eu estava é exatamente esse. O município vem crescendo, o município vai crescer, aumenta o seu potencial em turismo.
Ao mesmo tempo, a gente sabe dos últimos censos, a curva de crescimento da população orgânica vem diminuindo. Nós sabemos já com os resultados preliminares do atual censo que a população vem diminuindo. Então, o município de Analândia vem perdendo moradores para os municípios do entorno. Então, nós vamos ter um aumento da população flutuante e uma diminuição no tempo da população residente. Isso faz com que as dinâmicas de esgoto, água, lixo, todo o saneamento básico, elas se modifiquem muito no tempo. Quer dizer que o planejamento de longo prazo ele tem que ser maior do que a taxa de crescimento populacional. Ele tem que ser a taxa de crescimento populacional mais a taxa de crescimento econômico, porque o principal eixo de crescimento é o turismo, e o eixo de crescimento de turismo aumenta o consumo de recursos de saneamento básico. Então, eu diria, nesse momento, que o plano ele está um pouco subestimado. Ele está subestimando a realidade presente, porque ele fez a consulta para segmentos muito específicos. E ele está subestimando a realidade futura, porque ele não incorporou o crescimento populacional. Então, eu acredito profissionalmente que nós estamos partindo de 2 erros de base. E esses 2 erros de base fazem com que, no futuro, o problema se agrave. Tá? Então, nesse momento, parece que está confortável, porque a consulta foi direcionada a certos segmentos populacionais. E no futuro parece que vai estar confortável, porque está estimando a partir do crescimento vegetativo, essencialmente. E, portanto, eu acho que esses são pontos que poderiam ser melhor elaborados. Eu acho que a consulta poderia ser mais atualizada, ela poderia ter maior publicidade, ela poderia engajar outros setores, usar os agentes da sociedade, as associações de bairro. Por exemplo, nós temos o bairro Nova Analândia com 500 proprietários, são 500 lotes, talvez 250 proprietários. Ali dentro nós temos um volume de 200 residências. Foram feitas 2 consultas no bairro Nova Analândia. Então nós temos 1% de informação tentando representar o 100% que é aquele bairro. Nós também tivemos uma dificuldade muito grande no Jardim das Samambaias, no Portal das Samambaias. Ali nós tivemos também poucos respondentes para um bairro que é intuitivo para os senhores que conhecem o município, tem carências muito importantes em saneamento básico. Nós vemos a quantidade de ruas em erosão naquele bairro, nós vemos as dificuldades de consumo de água, toda hora é necessário interligação suplementar nas Samambaias. Então, nós temos 2 bairros com alguma deficiência já conhecida, onde foram coletadas poucas informações da população. Então, uma campanha de melhor esclarecer isso. E aparentemente, eu não sei se foi feito, eu, como cidadão, não percebi, mas é muito simples. Fazer uma campanha de divulgação nas redes WhatsApp, fazer uma campanha de divulgação na conta de água, deixar uma mensagem quando faz a cobrança de água ou quando passa a coleta de lixo. Então, se nós tivéssemos e é um questionário eletrônico, ele é muito barato, não modifica fazer a pesquisa com uma abrangência maior. Então, houve no relatório um erro formal, a meu entender, na metodologia, que ele tenta sinalizar que o erro é pequeno, que o intervalo de confiança é alto, mas eu entendo tecnicamente que foram violadas algumas premissas matemáticas que sejam a independência da amostra, a aleatoriedade da amostra. Então eu vejo um vício no diagnóstico, e esse é um ponto de sugestão, de encaminhamento para os senhores, que seja melhor elaborada a parte de diagnóstico, entendendo os atores do turismo, como eles vêm 20 anos à frente, entendendo as populações dos bairros menos favorecidos em saneamento, como vai ser essa dinâmica. Eu coloco no mesmo sentido os condomínios recém-abertos. Nesse momento de mencionar Cuscoville, de mencionar Cavalino, de mencionar loteamentos projetados que ainda estão sem licença, isso tudo vai ter um impacto maior do que a gente imagina no presente. E, portanto, o plano deveria também levar isso em consideração um pouco mais à frente. Acho que isso aí é importante. Eu também gostaria de comentar sobre a dificuldade de alguns dados, e que esses dados estão disponíveis no município. E esses dados estão disponíveis no executivo. Então, nós poderíamos melhorar o plano acrescentando dados quantitativos, ao invés de dados de informantes, dados qualitativos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Em alguns momentos, o projeto que os senhores estão avaliando,
ele diz que a cobertura de água ou a cobertura de esgoto é tantos por cento. Mas nós emitimos as contas. É a municipalidade que emite a conta de água, é a municipalidade que emite a conta de esgoto. Então é matemática. Nós podemos olhar o número de contas emitidas e entender quais são cobradas água e esgoto. Isso já permite definir a cobertura de esgoto. Da mesma forma, o próprio ente público ele ocupa um volume de imóveis no município. Uma boa parcela desses imóveis, não posso afirmar hoje, mas com certeza na época que o plano foi feito, não possuem relógio de medição de consumo. Então, o próprio município, o executivo do município, ele é um grande consumidor de recursos de saneamento. E, por exemplo, água potável. E esse consumo de água potável do município, pelo executivo, não está sendo adequadamente dimensionado no plano, tendo em vista que várias unidades municipais podem não estar sendo capturadas na conta de água e na conta de esgoto. Simplificando em bom português, o executivo ele tem um papel de executivo, prefeitura, gestor público maior, mas ele tem um papel de proprietário de imóvel, ele tem um papel de quem aluga imóvel. Quando ele é proprietário, quando ele aluga, ele deve pagar a conta de água. E para ele pagar a conta de água, ele necessita ter um relógio. E se o município possui muitas instalações, ele acaba tendo um desvio na mensuração disso. Ou seja, o plano também poderia melhorar nesse sentido. O plano poderia melhor dimensionar, porque ele hoje informa que o município de Analândia, historicamente, perde 50% da água que produz. Perde porque não cobra, perde porque não entrega. E esse índice ele é muito alto, mas talvez ele não seja tão preciso, porque não está capturando esse exemplo. Posso dar um exemplo rápido? Assim que os senhores chegam no município, tem uma rotatória junto ao Cristo Redentor, ali existe um ponto de água, uma torneira. Aquela torneira não tem medição de consumo. Os senhores chegam na praça principal, praça dos expedicionários, praça da Matriz, e ali existem alguns pontos de água, onde também não existe o relógio de consumo. Os senhores vão jogar futebol no campo de futebol, e muitas vezes ali também não é mensurado adequadamente o consumo daquela água. Então, essas somas de pequenos consumos do ente público, elas desviam os números que esse plano está considerando, porque talvez o desperdício de 50% não seja tão elevado e isso mude a realidade do presente. E se nós imaginamos que no futuro haverá maior controle, maior número de hidrômetros, maior precisão na cobrança ao próprio ente público, então a boca do jacaré aparece de novo. A gente diz que tem muito vazamento, mas no tempo imagina que não terá. Então deveríamos alterar um pouquinho esses números. Eu acho que esse é um outro problema que deveria ser pensado dentro do plano. Então, eu comentei aqui então, da metodologia, eu comentei da subnotificação, eu comentei dos bairros que têm dificuldades de mensuramento, como possibilidade de avanço. Eu gostaria de colocar aqui a questão do equilíbrio e da sustentação financeira. Esse plano ele auxilia as gerações presentes e auxilia as gerações futuras. E esse plano está totalmente dimensionado em termos econômicos para a obtenção de recursos com outros agentes. E, portanto, nós estamos analisando e conversando sobre um plano que ele pode se transformar num grande bloco de 300 folhas de papel. Porque, de fato, o município de Analândia, através dos seus poderes, através das suas forças, ele não está colocando nenhum centavo da sua riqueza para construir esse plano. Então, nós não percebemos no plano o uso de recursos municipais para implementar o plano. E, portanto, os senhores estarão votando uma carta de intenções que depende de um deputado estadual, que dependerá de uma ação de um secretário do governo estadual, que deverá fornecer subsídios extras. É natural que, com as contas do município de Analândia, sejam necessárias fontes externas de financiamento. E o plano informa bem o grande avanço de buscar essas fontes externas. Mas, por outro lado, o plano não estrutura o próprio esforço municipal. Então, do orçamento municipal, que não é um orçamento pequeno, o orçamento municipal, com as verbas todas que recebe,
transferências de fundo de participação de município, transferências estaduais, transferências assinaladas, como a transferência do turismo, gera um volume de rendimentos dentro do município. E nada disso está sendo proposto no plano para alocação e a próprio município de Analândia começar a caminhar na solução de um plano melhor. Quero dizer que uma parcela, talvez, desse plano, esse plano tem um custo total, mas uma parcela poderia ser alocada ao esforço do próprio município. Por exemplo, uma verba associada até ao próprio turismo pode contribuir para uma melhor gestão do esgoto numa cachoeira. A verba do turismo também pode contribuir para uma melhor gestão de resíduos sólidos num determinado ponto de grande visitação. Outras verbas do município podem colaborar. Por exemplo, verbas que já são usadas. Uma verba de administração geral para manutenção de caminhos, para manutenção de estradas e caminhos de terra. Isso pode ser usado para controle de erosão, isso pode ser usado para controle de águas pluviais. E, portanto, não quer dizer que tem que ser retirado de áreas onde vai fazer falta, mas pode, dentro das próprias rubricas que os senhores já votam, haver uma alocação voltada para a melhor condição de saneamento. Dentro da verba da saúde, uma melhor gestão do resíduo de saúde. Dentro da verba de turismo, uma melhor gestão do saneamento nos pontos turísticos. Dentro de cada um dos processos de verba, uma melhor alocação. Então, está havendo um descompasso entre as diretrizes orçamentárias de longo prazo, o projeto de LOA e o orçamento, e o projeto de saneamento. Os senhores, trabalhando de forma tão separada os projetos, ano a ano, não aportarão recursos a esse plano de saneamento. E isso é uma vulnerabilidade desse plano. Esse plano não dá sinalizações e ele não compromete a administração com a sustentação financeira, com aporte financeiro. Sustentação financeira aqui pode ir em dois sentidos: o aporte que o próprio poder público faz e o aporte que o particular faz por uma determinada razão. Tem o aporte de sustentação financeira porque paga taxa de água, tem o aporte financeiro porque ele paga taxa de coleta de lixo. Então, tem outras formas do particular contribuir com o plano, mas também tem formas do poder público contribuir com a edificação do plano, e talvez isso seja um setor que ele não avançou tanto, né? Então, convém prestar um pouco de atenção. Eu acho que ele também subdimensionou o problema das estradas, caminhos e erosões. Coronel. Nós sabemos que todo verão esse problema se apresenta de forma muito intensa. A Defesa Civil possui dados muito importantes com relação a isso. Todos que trabalham na atenção à área rural conseguem entender esse processo. Mas nós temos metade da cidade que não é asfaltada. Eu vou fechar. Eu estou no meu encaminhamento para fechar, se for sobre isso. O senhor me permite só fazer uma observação aqui Claro relacionado ao último ponto que o senhor abordou? Claro que sim, podemos ir conversando. Eu pensei em deixar no final, mas eu claramente posso tentar dialogar agora. Os esforços aí relacionados ao município, até observando aí que nós estamos com a LDO aqui nessa casa, que são as diretrizes, né, para o ano que vem. O senhor falou muito bem do turismo, é uma briga não só minha, mas dos demais vereadores e também dos vereadores que aqui estão, sobre um repasse maior para que possa realmente o turismo ser fomentado, que ele não é somente a visitação de pessoas que não residem em Analândia, mas são as melhorias. Mas algo que chamou a atenção também foi o aumento que houve no repasse para a Secretaria de Meio Ambiente, de um valor aí até interessante, de 1.640.000, e também a Secretaria de Serviços Públicos, 4,5 milhões aproximadamente. Mas não há ainda uma clareza em relação ao que o senhor muito bem disse aí sobre projetos que vá trazer realmente essas melhorias. Muito obrigado, vereador Rogério. Eu entendo muito nessa mesma linha. Os senhores estão discutindo um plano de saneamento com horizonte de décadas e, portanto, poderiam ser incorporados comandos que auxiliassem com a gestão de ciclos de governo de 4 anos. Então, o processo da LDO anual, o processo do plano
periódico de governo quadrienal, e, portanto, bastariam pequenos comandos no plano, porque o plano, sendo votado nesse momento, ele colocaria diretrizes, que anualmente, no momento da lei de diretrizes orçamentárias, será discutido a alocação de X% de verbas para esse plano de saneamento básico. É um exemplo. Os senhores têm que chegar... Mas o meu ponto aqui é filosófico inicialmente. Nós temos que evitar que 300 páginas de um serviço 90% bem feito se transforme numa mera carta de intenções que não será executada ao longo dos anos, que é o que os seus planos anteriores acabaram acontecendo. Se não houver uma vinculação de recursos, o plano é só uma proposta. E essa proposta vai depender do esforço de cada um dos vereadores daquele momento, em 20 anos, de ir buscar um recurso. E até para apresentar essa demanda na Assembleia Legislativa, eu trabalho em frente à Assembleia Legislativa, até para apresentar essa demanda na Assembleia Legislativa, é melhor um plano estruturado que apresenta que o município também contribui. Se o município contribui com uma parcela daquilo que ele tem de problema para resolver o problema e ele pede uma outra parcela, surgem mais alinhamentos, mais sinergias, mais boas vontades. Eu acho que esse também é um ponto que deveria ser aperfeiçoado aí. Então, eu acredito que esses são os principais eixos. Aperfeiçoar o diagnóstico, no sentido dele ser mais preciso, aperfeiçoar o prognóstico, entendendo que uma boa base, um bom destino, passa por analisar as competências de desenvolvimento do município, e aperfeiçoar a proposta, particularmente no sentido de incluir uma melhor condição de execução econômico-financeira por parte do poder público do próprio município, além de, no sentido que a verba externa seria um complemento até robusto, mas não a única. O meu ponto aqui é que ser a única é gerar uma dependência a uma solução externa. E, eventualmente, sabemos todos, às vezes o governo estadual ou federal não tem um maior alinhamento, às vezes é difícil achar um deputado que apoie, e aí ficaria muito na dependência. Então, eu acredito que esses são os principais pontos que eu posso, nesse momento, apresentar como verbal, fala, e eu deixei isso escrito como síntese. E fico à disposição das perguntas dos senhores, ou de quem seja, de uma eventual assistência, eu não sei exatamente como estamos organizados. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de, como cidadão e munícipe, contribuir de alguma forma, nem que seja expressando o meu ponto de vista técnico. Muito obrigado. Nós que agradecemos o empenho do senhor aí de ter entregue esse relatório, muito bem elaborado, por sinal, e realmente é uma satisfação, até porque foi algo pro bono, não houve custo nenhum para o município. Eu quero lhe agradecer muito aqui, agradecer o empenho do vereador Leandro, que fez esse contato, e nós temos que dar seguimento para fazer o trabalho andar da melhor maneira possível. Nos seus comentários, algo me chamou bastante atenção aqui, que foi alguns pontos, inclusive, sobre as dificuldades, né, relacionadas aos bairros Nova Nalândia e também aos Samambaias. Sobre essa que nós já temos lá, é a falta do esgoto sanitário e a pouca demanda ali dessas entrevistas que foram feitas, foram realizadas, não trazendo uma transparência, pode assim dizer, aí, para que houvesse uma verdade quanto ao projeto como um todo. Se possível, o senhor poderia só dar uma reforçada em cima disso aí? Posso sim, vereador. Realmente, existem áreas pontuais dentro de determinados bairros que são críticas. Às vezes, um determinado local de um bairro, aquele ponto tem uma dificuldade de gravidade para a implantação de um serviço de esgoto, eventualmente aquele ponto tem uma dificuldade para uma extensão. Então, nós temos pontos localizados no município com dificuldade. Mas quando a gente olha no macro,
Nós temos uma certa disponibilidade na região central, uma certa disponibilidade nas proximidades do cemitério. As faixas de ocupação mais antigas do município, elas estão bem estruturadas. Eu não vou dizer que elas estão bem servidas, mas elas estão bem estruturadas, a rede pública chega de forma mais presente. Mas nós temos algumas expansões, e o Samambaias e o Nova Analândia são expansões, já são bairros um pouco mais recentes. As legislações da época eram legislações mais frágeis. Os empreiteiros e os incorporadores tinham menores exigências naquela época, e muita coisa ficava a cargo do poder público. E ao longo dos últimos 20, 30 anos, isso acabou não sendo totalmente implementado. Então, esses dois bairros são alguns exemplos. O bairro Nova Analândia eu conheço um pouco melhor. Ele tem aí uma ocupação na sua mancha na ordem de 35%, 40% da sua mancha territorial. E nessa área tem uma estrutura de posto, tem uma estrutura de água, tem uma certa oferta, mas existe um movimento sazonal, que é essa do veraneio, que acaba gerando alguma dificuldade. Também existe, esse é um ponto que também deve ser pensado no plano, eu não coloquei ele tão expressamente, mas ele é muito importante. Também existe alguma questão de consciência ecológica e ambiental dos próprios moradores. Então, por exemplo, Nova Analândia, é possível aumentar a utilização de água de reuso, é possível captar água da chuva, é possível manter algumas estruturas de jardins, alguns terrenos ainda estão desocupados, ainda tem muita área verde, o que é bom para o município ter muita área verde, e isso poderia gerar algumas estratégias de uso de água especial e não de água tratada, propriamente dito, água pública. Isso é um fato. Mas o ponto aqui está no subdimensionamento. As residências daquele bairro, de forma geral, na sua maioria, são mais usadas em feriados e veraneio. E aí esse dimensionamento da força da água, do calibre do encanamento, do bombeamento, são coisas que podem aperfeiçoar. Inclusive também na área do serviço de esgoto, ainda existe uma parcela que não está ocupada. Eu diria que o problema de fornecimento de serviços é ainda maior no Samambaias. O Samambaias tem muita estrutura chamadas chácaras. Essas estruturas elas acabam tendo um volume proporcional maior de consumo de água. E isso faz com que seja necessário alguns transbordos de estação de água, de reservatório, de poço. Isso é algo que pode ser melhor elaborado. Então, também gostaria de dizer do problema desses dois bairros ligados à erosão e águas pluviais. São estruturas com muitas ruas de terra e, portanto, muito sujeitos ao processo da erosão. Quem conhece a esquina da Cachaça, entroncamento da Cachaçaria Macaúva, vê ali constantemente o solo marcado com o carreamento de matéria orgânica por conta das chuvas, fortes chuvas, a erosão. Quem foi recentemente no Lago da Bruxa viu a mesma situação, as destruições que aconteceram fruto da intensidade das chuvas. Então, esse trabalho de gestão ambiental das erosões, controle de chuva, cacimbas para segurar, curvas de nível, é basicamente o que a gente faz na área rural, só que nós já estamos muito dentro do perímetro urbano, isso é algo também que deveria ser melhor pensado. Me parece que o diagnóstico, por exemplo, de erosões, ele foi muito calcado na informação dos depoentes, e não no levantamento de imagens, no melhor estudo do modelado, isso aí poderia ser um pouco aperfeiçoado. Então, talvez esses bairros, o desafio, vereador, seja a grande distância do diagnóstico em relação à realidade. Isso talvez faça com que esses bairros... São os bairros mais necessitados, o diagnóstico talvez precise de mais complemento, e se a gente pensa em 20 anos, eles tendem a ter um crescimento maior. E isso vai afetar bastante a distribuição de saneamento básico nesses locais. Em alguns momentos, no passado, nessa Câmara, se chegou a discutir questões como IPTU verde, Imposto Territorial, Predial Territorial Urbano Verde, privilegiando, dando descontos, diminuindo a incidência tributária em cima de propriedades e terrenos que tenham melhor gestão, e gestão ligada ao verde, ao meio ambiente, o que também inclui aqui aspectos do saneamento. Aqueles proprietários que têm fossa a céu aberto ou fossa ecológica, aqueles proprietários que têm captação de água de chuva e água de reuso, versus aqueles proprietários que irrigam com água tratada, aqueles proprietários que conseguem gerenciar melhor esses processos de saneamento, fazem coleta seletiva, isso podem ser beneficiados com determinadas isenções tributárias em IPTU, por exemplo. Isso são pequenas estratégias que o plano pode incorporar. Então, já que o senhor entrou nesse ponto, eu acho que poderiam ser alguns avanços aí. Agora não é
plano e não é o meu relatório, mas no contexto de uma audiência pública surgem determinados encaminhamentos. Então aqui temos um encaminhamento. Determinadas ações por parte dos munícipes podem gerar economias ao município. E ao gerar economias ao município poderiam ser premiadas, e um mecanismo de fazer isso são as políticas tributárias, o aperfeiçoamento da política de IPTU, por exemplo. E isso aconteceria nesses bairros com algum favorecimento. Perfeito, coronel. O vereador José Luiz gostaria de falar também. E depois tem uma pergunta aqui da Lília Alho, que está assistindo a gente aqui no Facebook. Logo após, nós vamos passar aqui para o senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer ao coronel pela atenção que ele está dando para esse projeto. Eu pude participar de várias fases do projeto aí. Durante a outra audiência pública, o coronel estava presente e com o conhecimento dele aí, elaborando esse relatório, é muito importante para que a gente possa fazer a nossa votação no dia que esse projeto vier até nós para votar. Como ele disse, tem algumas falhas aí, falhas de base, que vão refletir muito lá para frente. Então, esse relatório, com certeza, vai ajudar a gente aí a tentar conversar com a empresa para consertar essas falhas, para que tenhamos um projeto que realmente sirva para a nossa cidade, um projeto de muita importância para toda a cidade, mas principalmente para a Analândia, que é uma instância climática e que assim, tem determinadas falhas no saneamento. Então, agradeço aí ao coronel, muito obrigado, e com certeza isso nos acrescentou muito e vai nos ajudar muito aí na tomada de decisão e nessa parte final do projeto. Muito obrigado. Vereador José Vivaldini, muito obrigado. Eu sei que não foi uma pergunta, né? Eu entendi que não é uma pergunta, foi uma consideração. Eu gostaria de me aproveitar dela para deixar muito claro. Eu considero a empresa muito competente. A capacitação técnica da empresa é bastante robusta. O plano, ele no seu macro, um plano bastante consistente. Eu acredito que os pontos levantados, eles são importantes, né? Por isso que eu os levantei, mas eles são importantes ainda mais no tempo, e eles são, talvez, óbices que a própria equipe técnica tenha tido. Eu entendo que eles, pelo que eu estou inferindo, pelo aquilo que da leitura maior eu posso perceber e opinar, eles tiveram algumas dificuldades de acesso a registros confiáveis. Eles tiveram algumas dificuldades de acesso à documentação concreta. Vou dar alguns exemplos. Se os senhores olharem orçamentos que os senhores votam ao longo dos anos, não aparece ali recursos para pagamento de água. Ou seja, o poder público em si não é pagador de água. E, portanto, ele paga água tratamento, ele paga cloro, ele paga energia elétrica, ele paga uma série de insumos para produzir água. Isso é o poder público, prefeitura municipal. Mas o poder público, enquanto consumidor de água, é um exemplo, ele tem menos estrutura aí. E acho que isso pode ter sido uma questão. Eles, em algum momento, os dados foram muito mais qualitativos, consulta às pessoas, do que quantitativos, realmente a formulação. Eu tenho um exemplo que costumo dar aos meus alunos, né? Tem um seriado na Netflix aí, que praticamente todo mundo hoje em dia vê, que chama-se em inglês Lie to Me. E em português ele é traduzido assim, grosso modo, as pessoas mentem. Não é que as pessoas mentem no sentido da mentira, mas as pessoas, elas informam aquilo que elas acreditam, aquilo que elas sentem, aquilo que elas percebem, não necessariamente aquilo que é a realidade. A gente coloca a mão na nossa testa e não sabe se está com febre. A gente coloca a mão na testa do outro e, de alguma forma, percebe a diferença de temperatura. Então, nós falamos muito dependendo da nossa percepção. E isso influencia o plano.
E quando a gente quer evitar isso, nós temos que tentar olhar um pouco mais para os dados concretos, para os dados. Por isso que eu comentei que as fotografias foram excelentes, os mapeamentos a campo excelentes, as medições de produção, de custo, isso aí foram excelentes. Mas as questões opinativas, aí elas merecem um calibre maior. Muito obrigado pelo comentário do senhor, que me permite complementar o meu. Mais uma vez, Coronel Eduardo Migon, muito obrigado. Eu acho que o seu esclarecimento está perfeito, você consegue falar de forma simplificada e o mesmo linguajar popular para que a gente tenha entendimento das ações que estão no plano, né? Ou seja, das propostas, né, que estão no plano, de forma técnica, você consegue muito bem transmitir de forma popular para que a gente tenha um entendimento. Mas eu voltei a pedir a palavra para dizer que eu falei com o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, atual secretário, né, Odair Mistro, e enviei o seu relatório, né, o relatório do coronel, enviei para ele pedindo a gentileza, o favor que enviasse o secretário municipal, Odair, enviasse para a empresa ter ciência que precisa algumas coisas serem melhoradas. Também, no mesmo tempo, eu enviei para o Alex, que é o químico da prefeitura, que também teve uma interlocução muito boa na época da elaboração do plano do saneamento com a empresa, para também fazer a mesma coisa. Mas não tive retorno nem do Alex e nem do secretário. Inclusive, hoje estive com o secretário numa reunião fora do município e falei sobre a audiência pública, convidei eles para vir para a audiência pública ou para assistir a audiência pública e em momento algum ele me deu o retorno a respeito se ele enviou esse relatório do coronel e se ele teve principalmente o retorno da empresa. Da mesma forma, pergunto aqui ao nosso presidente, ao qual também parabenizo mais uma vez pela iniciativa da audiência pública, pela proatividade com relação à abertura para que os vereadores possam participar, a população possa participar. Vejo isso de forma proativa e de forma positiva do vereador presidente Rogério. E queria perguntar ao vereador presidente Rogério se, da mesma forma que eu havia pedido em sessões anteriores, se ele enviou também o relatório ao prefeito e se ele teve algum retorno, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo sobre um assunto que lá na frente não vai ser alterado e vamos ter que votar um trabalho que pode ser melhorado. Então eu queria esse retorno, já que eu não tive lá da prefeitura com o Alex e com o Odair, queria saber do presidente se ele enviou esse relatório do coronel para a prefeitura e se ele teve um retorno. Então a pergunta agora não é para o coronel, é para mim. Mas nós fizemos a publicação, fizemos a divulgação nas mídias, né? Facebook, Instagram, que são oficiais aqui da casa, também no site. E como é um ato público, com certeza cabe realmente aí essa interação, essa vontade de participar, que nem a população está participando com a gente aí nas redes sociais, porque o interesse também, na verdade, ele é de prioridade do Executivo. Quanto à audiência, foram feitas todas as divulgações. Agora, o ato agora é de dar continuidade, é pegar o resultado da consulta pública, a ata, tudo certinho, fazer o encaminhamento, inclusive com os pontos que foram abordados, com o que foi levantado, e dar ciência para o Executivo para que eles, assim, decidam qual que é o melhor caminho a ser tomado. O senhor me permite, vereador Leandro e vereador Rogério, uma contribuição nesse ponto? Ok. Só
dar continuidade aqui. A Lilian tinha feito uma pergunta, né? Claro. Posso dar uma olhada, por gentileza? Nós estamos fazendo aqui a transmissão ao vivo, simultânea, pela primeira vez, entre Zoom e Facebook. Pode ser que daqui a pouquinho caia aqui a transmissão do Zoom, mas nós linkamos de novo rapidamente aqui. O Facebook continua. A Lilian Alho, ela falou assim, Coronel: a expansão dos bairros não teve a devida atenção quanto à sua estruturação. E no outro comentário ela diz que no Jardim Santana, onde ela reside, que é moradora aí há muito tempo, né, também ocorre o mesmo problema. E ela também perguntou, uma pergunta tríplice, né, mas tem tudo a ver com o mesmo assunto, que é o tema das erosões, sobre o problema que nós enfrentamos aí das erosões. Se o senhor puder nos ajudar aí com o comentário. Posso sim. No meu relatório, na página 5, eu coloquei exatamente essa questão do Jardim Bela Vista, Morada do Sol, Jardim Santana. A pergunta anterior foi sobre Samambaias e Novanalândia, eu fiquei mais tempo neles, mas eu coloquei que havia algumas áreas da cidade pontualmente com dificuldades, e a gente tem um pouco essa situação. Eles são mais o diagnóstico é mais preciso no Jardim Bela Vista, Morada do Sol, Jardim Santana, e ali apresentam falhas e situações que ali está mais preciso. Então, o plano tem um diagnóstico mais aderente nessa área. O problema existe, como a moradora está referindo, e ele está mais bem diagnosticado nesse local. Esse é o primeiro comentário. Eu juntaria o comentário anterior do vereador Leandro Santarpio com essa pergunta. O município de Analândia é um município encantador. Uma beleza natural ímpar, um cuidado com o meio ambiente ímpar, tem tudo que se espera para a qualidade de vida hoje e no futuro. Então, o plano de saneamento ele faz muito sentido no sentido de preservar e fortalecer essa riqueza. Em vários lugares do mundo, as sociedades estão pagando para voltar a ter essa riqueza. Imaginem os senhores quanto custa a despoluição do Rio Tietê, aqui na capital da cidade de São Paulo. Imagina o quanto custa a despoluição do Rio Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo. Então é muito melhor manter o Corumbataí em melhores condições do que lá na frente ter que despoluir o Corumbataí. Então é muito acertado esse caminho de criar um plano e tentar implementá-lo e a sociedade participar. Então estão todos de parabéns por essa dinâmica, inclusive pela audiência pública, né? Com relação ao encaminhamento à empresa, eu acredito que os dirigentes da empresa que realizou o trabalho, professor, doutor responsável por esse trabalho, é um profissional de altíssima competência. E ao longo da sua trajetória, está mais do que acostumado que o aperfeiçoamento de projetos acadêmicos é através do diálogo, através do debate. É normal na estrutura acadêmica que haja uma ideia e haja uma outra ideia e que a partir desse diálogo a gente construa novas ideias. Costumo falar com os meus alunos, né? Se duas pessoas caminham, uma em relação à outra, e uma troca um pão com a outra, cada um vai embora com um pão. Mas se duas pessoas caminham, se encontram na rua e trocam uma ideia, elas vão embora com duas ideias. Então, trocar ideias aumenta o repertório das pessoas que se envolvem no diálogo. Tenho certeza que a consultoria que fez esse projeto ela é aberta e conhece esse processo de dialogar. O mesmo falo do senhor prefeito municipal. O prefeito municipal, professor doutor, altíssima competência, médico veterinário, tem clara noção do que vem a ser o diálogo para a troca de ideias e construção de encaminhamentos. Em ciência, isso é fundamental. Peço mais uns 2 minutinhos para as pessoas que estão ao vivo aqui no Facebook, nos acompanhando. Lembrando que nós estamos tratando sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Coronel Eduardo Mingon, ele está nos apoiando aqui a pedido do vereador Leandro Santarpio, que na época fez o contato com ele, para que houvesse aqui uma consulta pro bono relacionado àquelas mais de 200 páginas que foram entregues aqui, até porque é um trabalho bem técnico, bem extenso, que demanda realmente um olhar em cima aí. E
não será uma lei aí que vai atender por 1 ano, que vai atender por 2 anos, mas que vai sofrer um impacto durante muito tempo. Então, por isso, eu acho que ela tem que ser bem debatida, ela tem que ser bem colocada para que, quando vir para a votação aqui nessa casa, os senhores vereadores tenham todo o respaldo para poder votar com tranquilidade. Vereador Leandro. Vamos aguardar, né, a retomada aqui do link da sala da reunião. E mais uma vez, como disse aqui o vereador Rogério, por volta de setembro do ano passado, fizemos contato com o coronel, o Dr. Eduardo Migon, e ele, de forma gratuita e voluntária, nos ofereceu essa consulta, né, esse relatório, para que auxilie aí não só os vereadores, mas também o Poder Executivo, para aperfeiçoar ainda mais o Plano Municipal de Saneamento. Então, a nossa gratidão aí, o nosso muito obrigado ao coronel, que vem aí ajudando bastante os vereadores, o município, com a sua experiência técnica em vários setores, em especial na área aí do plano de saneamento. E logo vamos retomar aqui, e já está retomando, né, a reunião, e se tiver mais alguém assistindo, quiser fazer alguma pergunta, o objetivo da reunião é essa mesmo, da gente gerar discussão, gerar perguntas e questionamentos, para que a gente possa colocar tudo isso em uma ata, em um documento, e junto com o relatório, conforme o presidente Rogério disse, do coronel Eduardo Migon, da consultoria, enviar à prefeitura, para que a prefeitura envie a empresa que elaborou o Plano Municipal de Saneamento, para que aperfeiçoe ainda mais o plano de saneamento, com o resultado das informações e dos questionamentos que saíram hoje aqui dessa audiência. Nós retornamos novamente aqui, lembrando mais uma vez aqui a população, é a nossa primeira audiência pública sendo transmitida simultânea, então estamos fazendo esses ajustes aqui entre Zoom e Facebook. Agradecer ao Robson e ao Stephanie pelo apoio, pelo trabalho aqui, que é algo muito importante, essa informatização, e é o caminho que nós estamos trilhando agora. Eu acredito que as próximas elas serão muito melhores, viu, coronel? O senhor gostaria de explanar mais algumas coisas, alguns pontos? Você me ouve aí na TV? Então bota aí que eu ouço daí. Tá bom. Eu não entendi, coronel, desculpa. As coisas, alguns pontos. Eu queria só fechar, vereador, eu estava só no meio da ideia. Eu comentei que o prefeito tem todo o conhecimento necessário, como acadêmico, de que o diálogo aumentaria a qualidade do plano. Tenho certeza que o líder da equipe que fez o plano também entende isso. E eu acho que o ponto aqui é também dizer isso. Eu vejo que o diálogo é importante para fortalecer o plano. A equipe técnica que o realizou, ela tem toda a competência, mas com certeza dialogando pode fortalecer o plano. É natural do planejamento acadêmico dialogar para isso. É natural da política dialogar para isso. O senhor prefeito é político e acadêmico, o senhor secretário é, da mesma forma, político. Então, é possível que o diálogo aperfeiçoe, eu acho que esse é um caminho normal. A minha experiência em planejamento estratégico, eu assino embaixo isso. Planejamento estratégico é ação de equipe, ação de time. Nós precisamos de um volume maior de pessoas, um volume maior de profissionais, pensando aquele objeto estratégico que a gente quer trabalhar. Existe uma frase muito simples: é impossível prever o futuro. Se fosse prever o futuro, eu queria acertar na loteria federal.
É impossível. Então, nós precisamos estimar o futuro, e para isso a gente precisa sentar, dialogar e construir com mais perspectivas. Comecei dizendo que é um plano complexo. Então, a solução também é complexa. Ela precisa de mais profissionais envolvidos e mais diálogo. Esse era o meu ponto final em relação... acho que a moradora falou sobre as erosões. As erosões nós verificamos desde a entrada no Cristo, logo ali já se percebe o volume de água que carrega sedimentos próximo à fábrica de vinagre. Nós sabemos que toda a calha dos córregos ela acaba recebendo um volume grande de sedimentos. As erosões prejudicam a mobilidade no transporte das pessoas, prejudicam as lâminas d'água no assoreamento. Então, as erosões dependem de um trabalho preventivo muito grande. E como não se imagina um asfaltamento contínuo e intenso, é natural que a gente tenha que fazer periodicamente trabalhos de manutenção, como é feito na área rural e como tem que ser feito em parte da área urbana. É um problema bastante grave isso aí. Eram meus pontos finais, vereador. Tem uma pergunta aí, senhor? Tinha um comentário do Fernando. Mas é pergunta ou é comentário? Você lê só o que é pergunta. Ok, Coronel, muito obrigado pela sua participação, por essa contribuição que é importantíssima, né, para o município. O senhor analandense, na verdade, de muitos anos aí, e agora com essa contribuição é um degrau a mais aí de ser um analandense de fato. Eu também, que sou analandense por opção, e eu creio que nós estamos conduzindo o trabalho, como o senhor bem disse, através do diálogo, das melhorias, e a ideia é somar, pegar todas essas propostas, tudo que foi debatido aqui na audiência pública, e levarmos para o Executivo e também para a empresa, e se for necessário debater mais um pouco, seja uma nova audiência, o que quer que seja, nós estaremos dispostos, como eu já disse aqui. É um plano longo, é extenso, tem mais de 200 e poucas páginas. Eu considero um pouco impossível até de se analisar um projeto desse e se colocar em votação, pelo que o nosso regimento permite, que é um prazo de 120 dias. Para mim é um prazo curtíssimo diante de uma magnitude de um projeto desse. O senhor gostaria de fazer suas considerações, vereador José Luiz, vereador Leandro? A população que nos assiste, quiser estar fazendo algum comentário, nós temos aí mais um período antes que caia novamente a transmissão pelo Zoom. Bom, a Lília fez uma pergunta aí, muito pertinente, e uma situação que acontece muito em Analândia, desses antigos loteamentos onde não havia exigências para que se fosse entregue o loteamento. Temos muitas situações assim, inclusive ali no Jardim Santana, onde eu já residi por um tempo, era vizinho da Lília e do seu Kleber, e ali uma situação bem complicada, que precisaria ser resolvida naquele local, e vários outros locais aí, que o acesso aos moradores é muito difícil. Então, Analândia, infelizmente, tem muitas situações de loteamentos, até ali no Santana é uma parte, os outros loteamentos que não tem estrutura de rua nenhuma. Isso, com o tipo de solo nosso, com a nossa topografia, complica muito a situação. Então teria que ter haver um empenho aí para se conseguir verba, para que se fossem asfaltando esses pontos mais complicados e que são de extrema urgência. Precisaria que houvesse um esforço aí
para que se para que se conseguisse verba para asfaltar esses pontos mais complicados. No mais, eu gostaria de agradecer a todos, muito importante essa conversa, esclareceu muito e acredito que vai ser muito importante para a empresa fazer as outras alterações aí para que seja finalizado hoje. Muito obrigado. Muito bom. Coronel, o senhor gostaria de fazer as considerações finais aí? Eu gostaria tão somente de agradecer a oportunidade mais uma vez, cumprimentá-los pela qualidade da iniciativa, da audiência pública com a videoconferência do Zoom, pelo diálogo que os senhores estão conduzindo, que naturalmente vai contribuir. Não tem como, se temos aqui 3 horas de diálogo, naturalmente haverá um aperfeiçoamento. Foi colocado a possibilidade de não se mudar nada e chegar ao momento de votação sem qualquer aperfeiçoamento. Cabe referir que aquilo que é falha na prestação de um contrato público. E se for falha na prestação de um contrato público, é passível de fiscalização. E aí acho que esse é um ponto também que é uma contrapartida. Sendo uma falha, é mais conveniente que ela seja aperfeiçoada ao longo do processo do que a entrega de um produto com falha. Eu não estou dizendo tecnicamente falha, mas há lacunas, como se viu aí, que podem gerar uma melhor análise administrativa em termos de contrato e pagamento, que é do poder municipal legislativo conferir, auditar e fiscalizar. Então também é uma coisa a se prestar atenção. Eu cumprimento a todos e agradeço, e com isso eu fecho. Muito obrigado. Ok, Coronel, nós que agradecemos muito mesmo aí a sua contribuição. E tem uma pergunta do senhor José Roberto Perim. Ele pergunta o seguinte: se possível tecer comentários sobre a ET, Estação de Tratamento de Esgoto, e novos projetos para ampliação da capacidade de absorver os esgotos residenciais e industriais. Só eu falei para o senhor fechar aí o seu comentário, né? Mas seria possível a gente finalizar e o senhor tocar nesse ponto, caso haja essa possibilidade? Eu não sei exatamente se foi uma pergunta ou comentário, mas eu não estou recebendo porque está com fechado. Minutinho que eu vou refazer a pergunta de novo. A pergunta é a seguinte. Vamos lá. Se possível, tecer comentários sobre a ET, né, Estação de Tratamento de Esgoto. Quais os novos projetos para ampliação da capacidade de absorver os esgotos residenciais e industriais? O senhor conseguiu captar aí, Coronel? Eu posso fazer um comentário, só me sinalizem com a mão se é o momento mais oportuno, que entre o Facebook e o Zoom, às vezes a gente se perde. A pergunta é sobre a estação de tratamento e ampliações de capacidade. Eu diria... Sim. Eu diria que o mapeamento do plano na parte de esgoto, ele é mais robusto do que, por exemplo, na parte de água, que é mais robusta do que, por exemplo, na parte de erosão, do que é mais robusto do que na parte de resíduos de construção civil, por exemplo. Então, eu acho que a parte de esgoto ela está relativamente bem dimensionada. Há questões técnicas, elas estão bem descritas no plano.
a tecnologia da estação de tratamento está bem descrita no plano. Talvez o desafio do sistema de esgoto seja um pouco geográfico, seja um pouco de bombeamento, gravidade, dimensionamento de malha. Então, nós estamos falando do nível mais técnico, do nível mais tático, de conseguir capturar esse processo todo da rede de esgoto. Agora, a estação propriamente dita, ela tem muita competência, é uma área do saneamento que está mais bem desenvolvida. Com relação à separação desse tratamento de lixo de esgoto doméstico, esgoto industrial, toda planta industrial tem processos próprios e, em princípio, não deveria chegar até a estação de tratamento dessa forma para lá ser processado. Então, cada estação industrial tem um processo de licenciamento ambiental próprio e, nesse processo, já trata parcialmente os seus resíduos, até que isso chegue na estação para destinação final. Então, eu entendo que esse é um ponto menor do desafio e não um ponto maior. Não estou dizendo que não há nada a ser feito, não. Há considerações a ser feitas. Apenas que o sistema de tratamento de esgoto está mais bem documentado no plano e a referência direta à leitura do plano contribuiria ao esclarecimento da pergunta. Não há grandes desafios nessa área. Perfeito. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Mais uma vez, vou tecer aqui o meu agradecimento à sua pessoa, Coronel Eduardo Mingon, pelo profissionalismo, pela dedicação aí de se debruçar e trazer para a gente essas explanações. E agradecer aos senhores vereadores, vice-presidente Leandro Eduardo Santarpio, o segundo secretário José Luiz Vivaldini, os servidores que estão até aqui esse momento, e as mais de 15 pessoas que estão acompanhando a nossa audiência pública. Caso queiram deixar aí os seus comentários, nós estaremos buscando as respostas concretas, corretas, para poder estar entregando para vocês. E reforçando aqui o que o vereador Leandro falou, nós estaremos juntando a ata com a resposta que foi dada aqui pela empresa, Akiva, né? É Akiva, Coronel, correto? E estaremos enviando para o executivo, depois dando seguimento, dando continuidade aí para colocar aqui em votação. Creio que para os vereadores que aqui estão foi bem correto, é Akiva. Akiva, curiosamente, tem vários significados, mas um dos significados é água. E aí acabou fazendo até um certo sentido, porque nós estamos falando de plano de saneamento e meio ambiente. Estaremos enviando para o executivo. Estava dando um delay aqui, mas consegui ouvir aí a sua resposta. Akiva. Muito obrigado. E agradeço aqui os vereadores, concluindo aqui, foi bem esclarecedor. Espero que os demais possam acompanhar, estará disponível tanto no Facebook, o link depois será enviado para o site também. E nós contamos, logicamente, aí com a participação, com o empenho e o envolvimento de toda a população, porque nós estamos aqui fazendo um pequeno trabalho, mas a construção é para uma cidade como um todo, e todos que vivem têm que ter esse esforço e esse comprometimento de fazer um pouquinho para poder contribuir também. Vereador Leandro, alguma consideração final? Vereador José Luiz? Dora, Stephanie, Robson, G? Boa noite, Coronel Mingon. Obrigada por tudo, tá? Pela colaboração, pelas suas considerações, pelo seu estudo técnico bem específico. Eu acredito que foi bem proveitoso. Agora está aqui nas mãos dos nobres vereadores. Obrigada.
Então, muito obrigado a todos. Em nome de Deus, declaro encerrado a nossa audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Coronel, muito obrigado. Vamos nos falando. Muito obrigado a todos. Muito grato, vereador. Quero agradecer o coronel aí. Tá. Só abrir o microfone. Migon?